Olá, tudo bem? Eu sou o Cadão e eu estou aqui para compartilhar com você técnicas e ferramentas que eu utilizei para conseguir gerar um emagrecimento de 25 quilos do meu peso. E eu tenho buscado estar justamente disponibilizando conteúdos de valor para você, para poder estar realmente te ajudando nessa jornada. Portanto, eu te peço para que você, depois de assistir esse vídeo, coloque aí um comentário, dá um like se você gostou, dá um dislike se você não gostou, me diz o que você acha, o que você deixou de achar, o que você acha que eu poderia estar aqui assim buscando colaborar mais, porque o propósito é eu realmente estar conseguindo ajudar e colaborar com o seu processo de resgate e conquista da sua saúde e do peso adequado para você, né? As últimas pesquisas têm mostrado que a população mundial ela vem engordando, principalmente depois da década de 70, né? Principalmente depois que houve toda aquela alteração na indicação do que a gente deveria estar comendo, né? Eu, por exemplo, quando eu nasci, isso já estava pronto, né? Eu sou de 74, então eu já peguei essa alteração realizada, mas tiveram pessoas que viveram antes disso. E quem é de antes da década de 70, né? Se você for olhar os vídeos, fotos e coisa e tal, as pessoas não tinham a obesidade que se tem hoje em dia, as pessoas não tinham aquilo, inclusive, que ficou chamado de barriga de trigo, barriga de glúten, tem livros falando sobre isso. O vilão não é meramente o trigo, o vilão não é meramente o glúten, eles são alguns elementos que estão aí também, né? Tanto o trigo quanto o glúten, hoje em dia tem vários estudos que dizem, que indicam fortemente que eles são altamente nocivos, tá? Uma das coisas que eu realmente cortei e que me ajudou nesse processo de emagrecimento foi justamente tirar o trigo, tirar o glúten, tá? Nossa alimentação está muito marcada pela presença de alimentos com base em trigo e base em glúten, mas essa vai ser uma outra postagem, porque hoje o que eu estou querendo compartilhar com você é outro assunto. É um assunto relacionado a uma similaridade que existe muito grande entre duas, até mais, questões que envolvem o ganho de peso, né? A gente tá passando por um momento em que tem muitas coisas que nos fazem engordar, né? Se você já acompanhou outras postagens minhas, você vai estar vendo que a gente pode engordar por ficar estressado, porque os hormônios de estresse eles são engordantes. A gente pode engordar por causa da alimentação. Uma das questões é por causa dessa alimentação altamente rica em trigo, em carboidratos, riquíssima em açúcares, né? Um equívoco que aconteceu em alguns estudos, que hoje em dia já está se revertendo, é que se condenou gravemente as gorduras foram passadas ao ostracismo, e para se poder estar se adicionando sabor às comidas, passou-se a adicionar uma quantidade muito grande de açúcares em geral, né? Ainda fizeram o tal de xarope de milho alterado, não sei o que, esse negócio adoça, tem 3 vezes mais calorias do que o açúcar normal e é 5 ou 4 vezes mais barato, então é uma coisa realmente muito forte. Aí junto disso você tem toda uma indicação alimentar direcionada para questões de se comer muitos grãos, muitos cereais e essas coisas todas, e isso tudo disponibiliza no nosso corpo uma quantidade muito grande de carboidratos, de açúcares. Isso aumenta a presença de insulina, isso faz inevitavelmente a gente estar gerando um acúmulo de gorduras, isso faz parar o processo de emagrecimento e é uma coisa realmente que precisa ser mexida, tá? Agora, além disso, além desse fator, né, que é um dos fatores alimentares que hoje em dia contribuem e direcionam muito para a questão do ganho de peso e por se dificultar muito a redução do peso, nós temos também questões psicobiológicas, como eu já falei em outras vezes. A gente tem uma questão que é o quê? Que é o nosso corpo, né? Ele gera uma memória de peso, então a partir do momento que você engorda uma vez, ele gera essa memória. E aí, para você poder estar mudando essa memória de peso,
você tem que estar aplicando alguma técnica específica, você tem que estar mudando o seu mindset, a sua programação profunda a respeito da sua autoimagem. Uma outra questão está relacionada a que em situações, como eu já comentei, em situações de estresse, o nosso corpo ele simplesmente baixa o metabolismo, por mais que você coma menos, você vai queimar menos e pode até ficar sem comer nada e continuar aumentando a reserva energética, tá? Porque a nossa mente é um sistema altamente avançado, altamente sofisticado, com compreensões que o status quo, de uma maneira habitual, desconsidera e faz questão de que as pessoas, de um modo geral, não tenham acesso às capacidades que nós temos latentes em nós. A nossa mente consegue responder a algo imaginado de maneira tão intensa e gerar modificações no nosso corpo tão intensas como se a situação estivesse acontecendo de verdade. Tá? Basta, de repente, se você quiser fazer um experimento, imaginar um limão. Né? Imagina um limão. Né? Imagina a gente pegando um limão bonito, grandão, bem graúdo, com bastante suco. Né? Pega esse limão e vamos cortar esse limão no meio. Imagina ali assim, né? Saindo aquele suquinho de limão, você pega, abre a boca e pinga ali umas 2 gotinhas. Se você tiver feito isso, imaginando direito, muito provavelmente você salivou pelo menos um pouco. Talvez você possa ter sentido a acidez, ter sentido uma opção de coisa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a nossa mente interage com o nosso corpo e faz o nosso corpo responder a uma situação imaginada do mesmo modo que se estivesse acontecendo de verdade. Isso tem várias implicações, tem muita coisa que acontece. Uma das coisas que acontece é o quê? É que no momento em que a gente começa a engordar, a gente começa a tomar ciência de que a gente está engordando. E a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba se concentrando nisso. A gente acaba se concentrando que está engordando. A gente acaba se concentrando que a barriga ficou um pouquinho maior. A gente acaba se concentrando demais de que o corpo está mais pesado. A gente acaba botando muito foco aonde não é para a gente manter o foco. Ou seja, a gente acaba se concentrando demais em coisas que atrapalham a gente no processo de emagrecimento. O que é essas coisas que vão estar atrapalhando a gente no processo de emagrecimento? Essas coisas que eu estou me referindo são a gente botar o foco no que não quer. Porque quando a gente bota o foco onde a gente não quer, o que acontece? A gente vai estar respondendo internamente de tal modo que a gente vai estar reproduzindo continuamente o que a gente não quer. Então, como eu já falei várias vezes em outras situações, se a gente quer mudar, a gente tem que estabelecer onde a gente está, se for um lugar onde a gente não quer estar, e passar a botar o foco onde a gente quer passar a estar, né? E gerar uma imagem, uma ideia adequada disso e posicionar ela adequadamente na nossa linha do tempo. Nós temos uma linha do tempo que representa, né, faz parte do nosso mapa, né? A gente tem uma linha do tempo onde a gente se posiciona temporalmente. Né? Para algumas pessoas, o passado fica para trás e o futuro fica para frente. Para outras pessoas, isso de um modo geral, né? Para outras pessoas, o passado fica para a esquerda e o futuro para a direita. Tá? Isso de um modo geral. Para outras pessoas, pode fazer uma curva. É uma questão de você pegar e observar aonde está posicionado o seu passado. Seu passado está na sua esquerda ou seu passado está atrás de você? Ou ele está em alguma curva aí assim em algum lugar? Para algumas pessoas ele pode ficar à esquerda para trás, outra à esquerda para frente. De um modo geral, o passado está para a esquerda e para trás. E o futuro para a direita e para frente. Nós andamos para frente. Então, geralmente, a gente processa interiormente as memórias de tal maneira que o passado esteja para trás e o futuro para frente, ou o passado para a esquerda e o futuro para a direita. Certo? Então, posicionar adequadamente essa imagem na sua linha do tempo ajuda ao seu sistema a poder se direcionar para ela. Certo? Só que eu gostaria hoje de estar falando mesmo a respeito da relação que existe entre fumar e comer. Né? Existe uma interação, tem muitas coisas muito parecidas, né, entre fumar e comer. Né? Eu fumei durante muitos anos, eu fumava muito, eu fumava bastante, realmente bastante.
né? Eu fumava aí uma base de 2 maços de Marlboro por dia, na época que eu fumava mesmo direitinho. Eu sempre tive muita disposição física, então eu pensava que isso não me atrapalhava muito. E eu sempre achei que a hora em que eu quisesse parar, eu conseguiria passar, que é a ilusão de todo mundo que fuma, né? Todo mundo que fuma acha que pode mandar completamente no vício. Aliás, todo mundo que é viciado em alguma coisa acha que detém o controle sobre o comportamento e sobre o estímulo. Na hora que você realmente fala, não, agora eu paro. Aí a gente vê o que acontece. Quem manda em quem? Né? Quem manda em quem? Né? O vício é justamente marcado pelo quê? Pela pessoa, pelo seu ser, por você mesmo, você, senhor de si, deixa de ser senhor de si. E o que passa a ser o seu senhor é naquilo em que você está viciado. Né? E geralmente o vício é o que? É um hábito nocivo, é um hábito ruim. Um hábito bom, ele não é considerado como vício, por mais que ele seja compulsivo. Nós temos essa tradição. Há locais, há tradições que consideram qualquer compulsão como nociva e negativa. Só que dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, só é considerado como negativa uma compulsão ruim. Ok, uma compulsão é o quê? É um comportamento que a gente não tem controle, que o comportamento chega e age sozinho, sem que a gente tenha realmente, sem que a gente haja realmente com o nosso controle sobre ele. E isso é marcado, né, notoriamente, com quem fuma, e com quem come, e com quem trabalha demais, e com quem é alcoólatra, com quem é drogado, com alguma outra coisa. Tem padrões comuns, tá? Não são a mesma coisa. Cada um vai ter o seu dano. Só que uma coisa que permeia a todos é o quê? Faz parte de uma consideração interessante, é você considerar que todo comportamento e toda ação, ela existe para cumprir com uma intenção positiva. Nenhuma ação e nenhum comportamento é fundamentado no dano. Por trás, bem por trás de qualquer ação, de qualquer comportamento, existe uma intenção positiva que está correndo por trás e geralmente oculta. Todo comportamento tem uma intenção positiva. E um dos segredos da mudança não é meramente você falar, eu estou aqui, não quero estar aqui, quero ir para lá. Não é simplesmente você ter essa ideia do seu estado atual indesejado e do seu estado futuro desejado. Um elemento fundamental para você poder estar promovendo essa mudança de A para B é preservar e manter a intenção positiva que fundamenta e que está por trás da ação ou dos conjuntos de ações que trouxeram a gente para o estado em que a gente se encontra e seja indesejado. Tá? Então vamos lá, voltando à questão do cigarro e da comida. Né? Eu fumei durante muitos anos. E ao longo do período todo que eu fumei, das vezes todas que eu fumei, eu parei de fumar várias vezes. Inclusive eu costumava falar, parar de fumar é muito fácil. O negócio é você persistir. Mesmo porque, de um modo geral, né, a gente todo dia, quando se deita, enquanto se fuma, todos os dias quando se deita, você para de fumar. Só que você acorda e volta a fumar novamente. Tanto que uma das maneiras que é muito interessante para você ao menos conseguir reduzir a quantidade de fumo é você cada vez mais, se for fumante, começar a fumar mais tarde ao longo do seu dia. Cada vez mais tarde. Se você acorda às 5 da manhã e direto já acende um cigarro, você vai tender a fumar mais. Até mesmo porque os cigarros são feitos, né? O cigarro que se fuma já de uns anos para cá, não são iguais aos cigarros lá de trás, de quando as pessoas começaram a enrolar, a queimar, esse negócio todo, e a fazer o cigarro de fumo de rolo, ou de folha de tabaco, essas coisas e tal, que aonde você tinha um cigarro orgânico, sem químicas. Ele faz mal? Faz, mas não faz tão mal quanto esse cigarro
industrializado, cheio de aditivos químicos, com uma porção de apelos emocionais e de outros tipos todos, e um caminhão de produtos químicos para dar sabor, para disparar mais rápido o ciclo de iniciar e fumar mais um, as doses certas de nicotina, de outros aditivos para impulsionarem o consumo. Isso tudo está embutido dentro de um cigarrinho bonitinho. Tá? Isso é sabido, isso está disseminado, né? E hoje em dia você não pode nem mais processar uma companhia, né, de cigarro. Por quê? Porque está lá dito, lá tem uma opção de cartaz lá mostrando que aquilo faz mal, que aquilo é um veneno, que você não deveria consumir, mas ao mesmo tempo você vai e consome. Por que você vai e consome? Porque por trás você tem uma intenção positiva para aquele que faz. Para quem age, todo o comportamento que cada um de nós tem, ele existe para cumprir com um propósito. Normalmente esse propósito está inconsciente. Normalmente esse propósito a gente não está atento. Normalmente esse propósito está oculto e muitas vezes muito velado e muito escondido de nós mesmos. Então o que acontece? Para conseguir realmente parar de fumar e reduzir a comida e conseguir tratar e cuidar de qualquer comportamento compulsivo, um dos elementos extremamente importantes que se tem é preservar a intenção positiva. Isso é um dos elementos. Eu lembro que nos cursos que eu estava fazendo de programação neurolinguística lá atrás, eu fumava na época, o meu professor também fumava, né? Várias pessoas fumavam. Eu lembro quando eu estava na faculdade, né, quando eu estava estudando, era normal. Eu fumava em sala de aula, o professor fumava, mais uma penca de aluno fumava. Eu não sei como é que quem era não fumante conseguia ficar dentro de uma sala daquela. Tá? Era normal isso. Depois as coisas foram começando a mudar e, enfim, chegou um tempo que eu consegui parar de fumar e eu estou aqui dando dicas para talvez, se você for o seu caso ser fumante, você conseguir tirar um benefício disso. Tá? E se você não é fumante, se você só tem o problema de compulsão por comida, você também pode se beneficiar. Porque o que eu estou aqui falando, ele se aplica tanto à questão de cigarro, quanto de comida, quanto a qualquer outra compulsão. Seja ela qual for. Tá? Então, beleza, vamos lá. Eu lembro que aquele meu professor lá, os nós fumados, ele falava assim que um dos problemas que o fumante, quando decide parar de fumar, passa a ter é o que ele vai fazer com a mão. Porque não é nada, o cigarro ocupa a mão. Você está ali, você pega, você acende, você manipula o maço, você manipula o cigarro, você manipula um isqueiro, uma caixa de fósforo, você está com a mão continuamente ocupada. Então, mais uma coisa que você tem que fazer, além de cumprir com a intenção positiva, além de ter claro onde está e onde você quer chegar, e outras coisas, uma das coisas que você tem que fazer é decidir o que você vai fazer com as mãos quando parar de fumar. A mesma coisa para quem come de modo compulsivo, né, e tem que estar toda hora comendo alguma coisa, é perceber o que vai fazer para ocupar o corpo, ocupar as mãos, ocupar a boca. Não é? Se você está toda hora comendo, se você não respeita os períodos mínimos de espaço entre a refeição, né? Tem gente que come a cada 5, 10, 15 minutos. Tem um pessoal que te fala que tem que comer a cada 3 horas no máximo. Né? Isso é fisiologicamente contraproducente. Não vou entrar nesse mérito aqui, que não é momento da gente conversar sobre isso. A gente está falando sobre outra coisa, beleza? A questão é a seguinte, se você come compulsivamente, se você come além da conta, se você está toda hora comendo, uma das coisas que vai ter que se fazer é o que você vai passar a fazer com o seu tempo. Porque a comida ocupa um espaço tremendo do seu tempo. Do mesmo modo que fumar ocupa um espaço tremendo do tempo de quem fuma. O tempo e o movimento físico. Porque a pessoa, como eu estava falando, tem que pegar o cigarro. Você vai ficar ali assim, ó, um cigarro pode levar aí de 1 a 3 minutos para a pessoa fumar, de um modo geral. Então, como que ela vai fazer? Parou de fumar? E agora? E agora? Como é que vai ocupar esse tempo que se ocupava fumando?
Como que vai fazer com as mãos? Como que vai fazer com a mente? Como é que ela vai parar para dar aquela relaxada? Não é porque uma coisa que marca muito quem fuma é que quem fuma geralmente tem questões que precisa lidar melhor com a ansiedade. Né? A ansiedade, uma maneira de pensar a ansiedade é um medo do futuro. Assim como a culpa pode ser considerada como um medo do passado. Tá? Então o que acontece? Para você, né, outra coisa que tem que ser feita é lidar melhor com a sua interação no tempo. Né? O que vai acontecer no seu futuro? O que aconteceu no seu passado? É conseguir harmonizar isso mais internamente. Né? Trabalhar melhor essa interação. Claro, tem técnicas que você pode fazer, mas a técnica básica, a técnica mais fundamental de todas é a técnica da decisão. É a técnica de antes de tudo, decidir se amar e se aceitar e se querer bem. Esse é o básico. É o primeiro passo, o primeirinho de todos. A partir desse primeirinho passo é que você vai começar a dar uma sequência de passos. Tá? O primeiro de todos é você decidir que a partir desse momento você vai passar a cuidar melhor de você mesmo. E vai passar a cada vez mais manter mais longe de você tudo aquilo que seja nocivo e prejudicial para você. E dentro disso, esse é o fundamento que tem que estar por trás. Tá? De você querer o seu bem, de você querer o bem de quem está próximo a você. Né? Antigamente, eu lembro quando eu fiz a catequese, né, um dos mandamentos era amar ao próximo como a ti mesmo. Eu estava procurando outro dia na internet, tiraram o a ti mesmo, né? Só amar o próximo. Né? Inclusive era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você eliminou, né, essas segundas partes, ficou só amar a Deus sobre todas as coisas, daqui a pouco vão sumir com isso também. Eu não estou aqui fazendo apologia simplesmente a religiosa ou alguma coisa dessa. Tá? O momento aqui é outro. Só que esse fundamento básico, ele é básico. Amar a si mesmo, amar ao próximo e amar ao princípio básico da existência. Né? A filosofia, eu tive um professor, acho que se chamava Jaime Arias, tá? Que ele desenvolveu uma tese muito complexa, muito doida lá sobre a consciência, filosofia da consciência. Então ele interligava todos os filósofos lá contemporâneos, da época de Kant até a época contemporânea atual, e entrelaçava aquela parada toda, uma coisa muito louca, muito doida. Mas ele pegava e ele me expôs lá a concepção, eu posso estar falando besteira, tá? Quem for budista depois me corrige, né? Inclusive eu tenho amigos budistas e tal, e ele estava me explicando uma parada assim, que era como se a consciência fosse um mar infinito, o ser absoluto, uma consciência infinita, um mar infinito. E de repente sobre esse mar aconteceriam ondas, e essas ondas fariam espumazinha, sabe quando a onda quebra e faz espuma? E aquela espuma da onda faz várias bolinhas, né? E a consciência individual seria como se fosse uma bolinha daquelas ali, dentro de uma consciência infinita e muito maior. Tá? É um conceito muito interessante, é uma parada muito maneira e que tem desdobramentos muito complexos. Tá? Isso tudo para falar o quê? Que, como eu estava falando antes, a respeito desse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? É a gente amar a si mesmo, é uma base para poder começar a amar ao próximo e poder amar a tudo aquilo que existe. E é o fundamento que permeia e subjaz toda a existência. Porque no fundo, por mais ateu que alguém possa ser, a existência é toda composta pela mesma coisa.
Desde lá de trás, os atomistas gregos já tinham percebido isso, outras escolas filosóficas já tinham percebido isso, outras correntes muito mais antigas de conhecimento, de sabedoria já tinham percebido isso. A existência é una. E o princípio básico que permeia e subjaz a tudo é o mesmo. Só que às vezes a gente pega na nossa existência, a gente vai desenvolvendo uma concepção de identidade, no processo, né, da gente desenvolver essa identidade, a gente acaba se separando do resto, do todo. Seja do todo absoluto, como também do todo do próximo, que está próximo a gente. Né? E se a gente pega essa analogia, essa ideia, né, de que tudo é um só, nós somos pequenas partes desse todo, pequenas bolinhas em cima desse todo, isso é uma metáfora, ok? Mas é uma metáfora muito fundamental. Se a gente se considera como parte desse todo e a gente pega e se dá conta de que a gente pode gerar uma mudança positiva para a gente pode simplesmente chegar e começar essa mudança por nós mesmos, passando a se amar e se aceitar, a gerar um amor real por si mesmo e fazer com que esse amor cresça, expanda e chegue ao outro, a quem está próximo. Porque quem está mais próximo é quem está mais ali, né? Então você se amar como ponto fundamental, como ponto de partida para você poder estar fazendo uma mudança, tanto de parar de fumar, como de ajuste de saúde, de alimentação e de parar com outros comportamentos compulsivos. O primeiro ponto fundamental, um dos grandiosíssimos, está nesse momento de que eu me amo, eu me aceito e a partir daí eu vou me cuidar bem de mim. E aí você toma a decisão. Porque na época que eu tentei parar de fumar, eu tomei remédio, não consegui nada. Tem gente que diz que para tomando remédio. Tem gente que eu usei aqueles adesivos, tem gente que diz que para usando adesivo. O que aconteceu comigo é que geralmente quando eu tomava remédio ou usei adesivo, eu passei a usar aquele troço durante o tempo e depois, além de tudo, passava a fumar junto daquilo. Então, na verdade, não funcionava muito bem. Tem gente que fala, não, toma meu remédio, botou outro, usei adesivo, não sei o que, parei de fumar. Beleza, dou maior força. Agora, o que funcionou realmente comigo foi parei. Eu estava na boate, peguei um zipo que eu tinha, um maço cheio de Marlboro, dei pro cara, falei, toma esse negócio, não quero mais. Não, como assim? Não, toma, você fuma, não fuma, toma esse troço aí, acabou. É o primeiro passo. É o momento que você chega e fala assim, não, basta, aqui basta. Nesse momento para frente, eu vou começar uma nova etapa na minha existência. Parei, seja lá o que for, o que vai te motivar, o que gera maior mudança é essa questão de você estar com uma autoaceitação. Você chega e fala assim, não, agora chega, agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar melhor de mim, por quem eu amo, eu vou gerar essa mudança. E aí você toma uma decisão. E aí você se segura nessa decisão. Não, você tem que manter essa decisão. Uma decisão só tem valor se ela realmente for decisória. A partir do momento que você toma a decisão, você não volta mais atrás. Principalmente no que diz respeito a parar de fumar ou a você assumir e a resgatar a sua saúde para você. Não sei se você está ciente, mas uma indústria de cigarro, ela considera uma pessoa como ex-cliente se ela ficar sem consumir cigarro por no mínimo 10 anos. Então você tem que se empenhar por no mínimo 10 anos. Só que desse período mínimo para você ficar sem fumar, quer dizer que durante 10 anos você não tem essa história de acender um cigarro para alguém, para fulano, para ciclano. Ah, deixa eu acender o cigarro para você. Não, parou, cara. Entendeu? Eu estou completando 10 anos que eu parei de fumar. Quando eu parei de fumar, eu decidi que nem comprar cigarro para alguém eu compraria. Que eu nem mexer no maço de cigarro eu ia mexer. Que nem no isqueiro eu ia meter a mão se fosse relacionado a alguém fumando.
Ah, vou ali embaixo, ali comprar uma cerveja. Já traz um cigarro para mim? Não. Ah, por quê? Por que não? Porque eu não vou trazer, eu não vou meter a mão no cigarro. Ah, você não pode trazer um cigarro? Você não vai lá no bar? Vou, mas eu não trago cigarro. Acabou, uma escolha minha, foi uma decisão minha. Tá? Porque existem vários gatilhos que podem estar ativando você a fumar. Quando você começa a se ligar na quantidade de gatilhos que disparam um comportamento, o que mais você puder fazer para ficar longe desses gatilhos ajuda no seu processo de decisão. Para você se manter nessa escolha. A mesma coisa com a comida. Você tem que decidir realmente esse tipo de vida que eu tive, que me trouxe até aqui a ficar com esse sobrepeso, eu não quero mais. Eu vou passar a tomar um conjunto de ações diferentes. Eu vou passar a ocupar o meu tempo de uma maneira nova. Tem tanta coisa para se fazer na vida. Por que só comer? Por que só fumar? Por que só comer, beber, fumar, dormir, ver televisão? Tanta coisa para se fazer, tantos lugares para se conhecer, tantos livros para se ler, tanta gente interessante para você interagir, tanto passeio para você fazer. Por que tem que ser só comer? Por que tem que ser só fumar? Por que tem que ser só se drogar? Por que tem que ser só encher a cara? Não? Por que tem que ser só isso? Não é muito pouco isso não? A gente, uma capacidade, uma potencialidade tão grande, vai ficar simplesmente se ocupando só de comer? Ou só de fumar? Ou só de se drogar? Só de mudar o seu estado? Sem produzir, sem gerar, sem crescer, sem fazer mais nada? É só isso? É só isso que você quer para você? Você acha que é só isso que serve a sua vida? Não serve para mais nada? Né? Chega um momento em que você pode escolher. Chega um momento em que você pode optar entre fazer o que você sempre fez e continuar obtendo os mesmos resultados ou passar a fazer alguma coisa diferente para obter resultados melhores. O que é melhor? Não sei, você tem que decidir. Para mim, melhor foi parar de fumar. Para mim, melhor foi emagrecer. Para mim, melhor é hoje eu ter disposição para poder estar junto dos meus filhos, para poder sair junto com meu filho, para poder correr enquanto ele anda de bicicleta, para eu poder pegar e levantar minhas filhas e jogar para o alto e correr com elas e brincar. Para mim, melhor é eu poder ter disposição e capacidade de ter uma vida sexual ativa. Há alguns anos atrás, quando eu fumava, papo de 10 anos atrás, quase, eu não tinha a disposição toda que eu tenho hoje, 10 anos depois. Como é que pode isso? Como pode isso? Eu te digo como pode. É você conseguir baixar o grau de toxicidade do seu organismo, aumentar o grau de saúde. Tem várias coisas que você pode fazer nesse caminho. E é isso que eu estou aqui para compartilhar com você. O meu propósito é te ajudar a conseguir alcançar resultados que sejam de valor para você, assim como eu alcancei resultados que são de valor para mim. Relacionados à saúde, relacionados ao seu crescimento pessoal, relacionados à sua realização como indivíduo. Eu sou o Cadão. Até a próxima.